Síndrome de Down. Você sabe o que é? Faz ideia? Quer saber mais? Vem cá. Olá, sou a doutora Karen, Wikimédica aqui, e hoje a gente vai falar de síndrome de Down. Síndrome de Down é uma síndrome genética. Então tem alguma coisa diferente na genética que torna este indivíduo como portador da síndrome de Down. Então, na verdade, é uma trissomia do cromossomo 21, ou uma translocação, mas basicamente tem um cromossominho a mais. A maioria das pessoas tem 46 cromossomos, sendo que os dois últimos, os sexuais, ou é XX ou é XY. Na verdade, o que acontece? E a gente tem um par de cada um, sendo que do 1 ao 22 são basicamente iguais, e o par 23, que são esses sexuais, é que pode diferir no homem e na mulher. Porém, no 21 tem um a mais. Então, uma trissomia do cromossomo 21. E este cromossomo a mais faz com que este indivíduo tenha algumas características. Por isso que a gente chama isso de síndrome. Down foi um cara que descobriu, né? Então era, não sei, Mr. Down, sei lá. Mas o lance é esse. É uma síndrome cromossômica. E o que acontece? O que é ter a síndrome de Down? Hoje, o paciente com síndrome de Down, quanto mais acolhido, quanto mais terapia, quanto mais cedo isso se vê, mais dentro da sociedade ele estará. Hoje a gente tem funcionários, a gente tem escritores, a gente tem atores, a gente tem com síndrome de Down. E isso é ótimo, porque essas pessoas foram inseridas na sociedade porque sim, elas têm utilidade, elas têm uma atividade social. Não é uma coisa assim, ah não, eles não vão ser nunca inseridos, ai meu Deus do céu, isso é um problema. Não. Exigem mais cuidados? Sim, que é o que a gente chama de especial, mas não exige a não colocação deles na sociedade. Então, como é que a gente vê? Eu, como obstetra, a gente já consegue detectar isso desde a vida intraútero. Então, como é que a gente vê isso? A gente tem vários testes. Tem um teste de sangue, no sangue materno, onde a gente consegue ver se existe alguma anormalidade cromossômica, então a gente já consegue ver dali. Um dos meios mais usados até hoje, porque ele acaba sendo o mais barato, é o ultrassom, né? O ultrassom obstétrico, onde a gente vai procurar algumas características. Então, fazendo parte dessa síndrome, a gente tem algumas características físicas, que são achatamento do nariz, então esse ossinho do nariz é menor neste feto. Então, uma das coisas que a gente procura no ultrassom é qual que é o tamanho do osso nasal. Outra coisa que as pessoas falam muito é a translucência nucal, que é a grossura dessa nuquinha desse bebê. Quando tem um pouco mais de água, quando tem mais inchaço, pode falar a favor de síndrome de Down ou de alguma outra síndrome, mas a mais comum é a síndrome de Down. A gente vê o ducto venoso, que é a parte do coração, porque sim, na síndrome de Down, dos sinais comuns é ter algum defeitozinho cardíaco. Então, ali nas válvulas, ali no septo. Então, a gente vai atrás desses sinais na vida intraútero. Para quê? Para a gente já ir preparando esses pais. Reverter o quadro a gente não consegue, porque isso é uma coisa genética. Mas a gente já consegue fazer uma preparação para quê? Para quando esta criança nascer, receber o máximo de tratamento ou de terapêuticas o mais cedo possível. Então, quando você vê uma criança com síndrome de Down bem estimulada, às vezes é difícil até se não fosse pelas características físicas, que depende muito da penetrância desta síndrome, às vezes você nem nota, porque ela é uma criança comum, porque ela recebe os estímulos. Então, é uma criança que precisa ser mais estimulada sim. A gente precisa ver a parte auditiva, precisa ver a parte visual, a parte da boca, né? Porque eles às vezes têm aquela macroglossia, que é um aumento do volume da língua, que às vezes pode dificultar para falar. Então, fonoaudiologia. Então você vê que são terapêuticas multidisciplinares que a gente precisa nessa criança, porque ela precisa de mais estímulo. Então, para andar, às vezes os membros são um pouquinho mais curtos, mas nada disso é limitante. Ah, tem um problema mental. Às vezes tem um pouco de atraso, sim, mas é isso. Estímulo. Quanto mais a gente estimula, mais isso acontece. Então hoje a gente tem
pacientes com síndrome de Down que são totalmente independentes, que moram sozinhos, que ganham seu próprio dinheiro, que até montam sua família. Então, às vezes precisa de cuidados? Precisa. A gente precisa entender que a síndrome de Down não é igual para todo mundo. A síndrome de Down tem o que a gente chama de penetrância. Então, síndrome quer dizer um conjunto de coisas, mas não necessariamente que vai ter todo esse conjunto. Então, às vezes, quando a gente tem 3 desses, já entra como síndrome de Down. Mas e os outros 8? Não tem. Beleza. Então, é nisso que a gente vai trabalhar. Onde existem os sintomas, os sinais, é que a gente vai fazer a estimulação. Então, isso é extremamente importante da gente entender, gente. Síndrome de Down é uma síndrome onde a pessoa não é típica, vamos dizer assim, não é o que a gente considera comum ou normal ou não sei, mas ela existe e ela sim deve ser inserida na sociedade, tem que fazer escola, ela vai saber ler, ela vai poder brincar. São indivíduos extremamente amorosos porque, diferente do ser humano típico, às vezes não tem maldade. Às vezes é aquela alma angelical que a gente fala, porque não tem a ruindade que às vezes o indivíduo típico tem. Então, é muito importante a gente entender o que é ser uma pessoa com síndrome de Down, ter uma família onde tem uma pessoa com síndrome de Down e você saber que se você encontrar uma pessoa com síndrome de Down, ela não é diferente. Tem coisas que são diferentes, mas é um indivíduo igual a você. Então, síndrome de Down, síndrome cromossômica, genética e que, se bem estimulada, passa desapercebida. Beijo, beijo.